Que garantia tenho de que a educação de meus filhos está correta? Um livro que me ajudou muito com os filhos foi Ouse Disciplinar, de James Dobson. Mas veja se encontra alguma edição antiga em um sebo, porque temo que as edições novas tenham sido censuradas e alteradas para ficarem politicamente corretas. Na antiga, ele falava na necessidade da disciplina física, conforme é ensinado na Bíblia. Apesar de até mesmo as modernas formas de ensino não aconselharem a correção física e a legislação transformar, lá em crime continua valendo a sabedoria de Deus em sua palavra. Como disse uma irmã em Cristo a respeito das leis que proíbem a disciplina física, prefiro eu ir para a cadeia por disciplinar meu filho do que ele ir parar lá por falta de disciplina. O capítulo 12 de Hebreus ensina: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É importante desde cedo deixar claro para os filhos que a responsabilidade e a obediência deles não é por causa de vocês, mas por causa do Senhor. Quando meus filhos eram pequenos, ao serem advertidos de alguma desobediência, deixávamos claro que o Senhor não gostava que agissem assim. Se eles tiverem apenas os pais como referência, algo do tipo, o papai e a mamãe não gostam que você faça assim, um dia, se os pais falharem em sua vida de responsabilidade e obediência a Deus, os filhos podem ficar sem um norte. No mais, é importante você e sua esposa separarem um tempo para a leitura da palavra com eles, deixando que eles também leiam alguns versículos e orem juntos. Enquanto meus filhos cresciam esse momento, ia mudando conforme as necessidades da vida diária. Houve uma época, quando era cedo, à mesa do café da manhã, quando líamos um trecho da Bíblia, 1 ou 2 versículos cada um, e orávamos. Noutra época, fazíamos à noite. Procure também contar histórias da Bíblia para eles, sempre vendo se eles conseguem identificar Cristo na história, como Davi, sendo uma figura de Cristo nos salvando do inimigo, a arca sendo uma figura de Cristo nos livrando do juízo, etc. É comum os livros de histórias bíblicas para crianças colocarem o foco na valentia humana quando mostram essas histórias. Mas não é isso que a Bíblia quer mostrar. Pergunta. A Bíblia diz: educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Como garantir que isso funcione se tem filhos de crentes que já até assassinaram pessoas? Resposta. Todo ensino tem 2 pontas, a do que ensina e a do que aprende. Se uma das pontas falhar, de nada adiantou. Mas a ponta que não falhou, não tem culpa disso. O professor dá aulas para uma classe de 30 alunos, e dela sai um grande cirurgião e um grande traficante. Foi culpa de quem? Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes os ensinamentos de tua mãe. Provérbios 1:8. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Um jovem perguntando: eu devo obedecer Provérbios 1:8? Sempre. Não deixes o ensinamento de tua mãe. Uma outra versão fala: não deixe a doutrina de tua mãe. Não deixe o ensino de tua mãe. Provérbios é um livro que fala da vida aqui na terra e de como é um bom proceder na terra. Então, quando diz, não deixes o ensinamento de tua mãe, é óbvio, ululante, que ele está falando dos ensinamentos corretos, não é? Porque se a mãe for ensinar o filho a tomar droga, ele deve sim deixar o ensinamento, porque a Bíblia é contrária ao filho tomar droga. Então não é o ensinamento da mãe que é a palavra final. Então precisa ter um senso crítico aí nas coisas quando você lê a Bíblia. Ele está falando dos ensinamentos
que estão de acordo com a palavra de Deus. Porque Pedro, alguém pode falar assim, mas a mãe é autoridade sobre o filho. Sim, a mãe é autoridade sobre o filho. Assim como os sacerdotes de Israel eram as autoridades no tempo de Pedro. E quando as autoridades disseram para Pedro não pregar mais aquele nome de Jesus, o que Pedro falou? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, mesmo assim, mesmo que as nossas autoridades ordenem que a gente faça coisa que está contrária à Bíblia, nós não vamos fazer. Simples assim. O pai cristão receberá galardão por sua dedicação, o pai e a mãe, não é? Em ensinar, mesmo que o seu filho seja um criminoso condenado à morte, acabe sendo um criminoso condenado à morte, o pai e a mãe ainda assim não foram culpados se eles ensinaram conforme a palavra de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.